Bom dia! Estamos iniciando a nossa reunião ordinária número 15 de 2026. Na verdade, as reuniões ordinárias são realizadas nas terças e quintas, mas essa é uma antecipação da reunião que seria realizada amanhã, que não será realizada amanhã, porque alguns conselheiros estarão ausentes em eventos fora do Estado. Então, por isso, estamos nominando como uma sessão ordinária, então, número 15 de 2026. Um muito bom dia a todos, saúdo os conselheiros, conselheiro Alexandre Porce, que está online, conselheira Luciana, Lúcia de Carvalho também está online hoje, conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, nosso diretor-geral adjunto, Vinícius Ilha, que está aqui com a gente também, os nossos colegas aqui da Agergs, que estão aqui presentes, nosso ouvidor, diretores, assessores, e também todos aqueles que nos acompanham de forma online. Passamos, então, para o item 1, matérias. Item 1.1, análise do processo 00-2010-3900-254, que trata da terceira revisão tarifária ordinária da Caminhos da Serra Gaúcha. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheiro revisor Alexandre Porce. Passo nesse momento, então, a palavra ao conselheiro relator Lucas Fur para que faça a leitura do relatório. Muito obrigado, conselheiro presidente Marcelo Spilk. Quero cumprimentar também aqui o conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Ricardo Giuliani, conselheira Luciana Luz de Carvalho, conselheiro Alexandre Porce. Então, vamos então dar início à leitura aqui do relatório desse processo referente à terceira revisão tarifária ordinária da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Então, item 1 do relatório. Em 26 de setembro de 2025, a Diretoria de Regulação Econômica, DRE, inaugurou o presente expediente que trata da terceira revisão tarifária ordinária da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, CSG, remetendo à Diretoria-Geral da Agergs para sua disponibilização à Diretoria de Transportes e Mobilidade, DTM, uma vez que havia tarefas compartilhadas a serem tratadas no seu desenvolvimento. A DTM informou que a apuração dos índices e fatores tarifários de sua interface estava tramitando no expediente SEI número 001723-3900-25, dígito 4, que se encontra relacionado a este. Em paralelo, a DRE propôs um cronograma de atividades à concessionária visando a revisão tarifária, o qual foi aceito. Há diversos registros nos autos de solicitações e entregas de documentações pela concessionária e de reuniões realizadas com a área técnica da Agergs. Superadas as tratativas iniciais, a DRE apresenta no dia 16 de janeiro de 2016 a informação número 2 de 2026 com o cálculo tarifário preliminar que considerou a apuração dos índices indicados pela DTM. No encaminhamento da DRE à direção-geral foram registrados dois aspectos importantes. A necessidade de validação do montante do DUF, desconto de usuário frequente, pelo Conselho Superior, que tramita no expediente número 999-3900-25, dígito 2. E 2, a ausência de manifestação da concessionária acerca da apuração do fator D pela DTM, até aquele momento. A Diretoria-Geral acolheu e remeteu os autos ao Conselho Superior para deliberação. O expediente foi distribuído em 20 de janeiro a este conselheiro. Nessa mesma data, foi protocolado pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha o ofício número 3 de 2026, DP, em resposta às manifestações exaradas pelas áreas técnicas da agência, cuja temática impacta na presente revisão tarifária. Nele, a concessionária requereu à Agergs, que sejam excluídos do... abre aspas, né? Então, o requerimento da CSG à Agergs, vou ler o requerimento aqui. Que sejam excluídos do cálculo do reajuste tarifário de 2026 quaisquer descontos relacionados ao fator D, em razão da ocorrência de força maior, catástrofe climática, que impossibilitou o cumprimento do PER e exigiu da concessionária a aplicação de recursos em obras e serviços emergenciais, e em deferimento tácito ou expresso ao pedido do waiver e a readequação do cronograma protocolado no ofício número 39 de 2025, ao menos até que haja o devido reequilíbrio contratual. 2. O diferimento da aplicação dos descontos relacionados à utilização do RDT, as verbas tarifárias do DUF e do IQD,
para a próxima revisão tarifária ou enquanto não ocorrer o devido e completo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 3. Que o reajuste tarifário de 2026 contemple exclusivamente a reposição inflacionária, IRT, sem a incidência de quaisquer fatores de desconto, até que seja promovido o devido e completo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. E 4. A imediata inclusão do montante de R$ 6.833.462,32 acrescido da aplicação da metodologia do fluxo de caixa marginal, como fator de acréscimo tarifário na presente revisão de 2026, a título de recomposição pelos investimentos extracontratuais e custo de locação de dispositivos de fiscalização, os radares, suportados pela concessionária em caráter emergencial para assegurar a continuidade da segurança viária ante a ausência de resposta do poder concedente. Fecha aspas. Diante dos requerimentos apresentados, ocorreu a necessidade de análise técnica e jurídica. Em resposta, a DTM informa no memorando número 22 de 2026 que não se manifestará sobre tais pedidos, pois decorrem de argumentos jurídicos e econômicos, sem adentrar aos cálculos da metodologia técnica utilizada pela DTM na apuração dos referidos componentes tarifários. Já a DRE, Diretoria de Regulação Econômica, apresentou suas razões e recomendou a rejeição integral dos pedidos apresentados pela concessionária. Ademais, menciona haver em anexo nos autos o ofício número 39 de 2025, encaminhado pela concessionária ao poder concedente com cópia à Gergs, o qual aborda a temática do waiver, adiamento da apuração e aplicação do fator D. Diante destas novas manifestações apensadas e da necessidade de análise jurídica e técnica aprofundada, expedi para a CSG o ofício número 64 de 2026, em 30 de janeiro de 2026, comunicando-a da impossibilidade de definir as novas tarifas da concessão antes da data base de 1º de fevereiro de 2026, resguardando-se o disposto na subcláusula número 18.4.7 do contrato de concessão CELT número 50 de 2022. Então aqui, só para registrar, nós fizemos esse comunicado à concessionária sobre sobre não se conseguir deliberar esse tema antes da data base, em razão do próprio ofício da concessionária enviado alguns dias antes, com esses pedidos que demandavam análise jurídica pelo setor, jurídica, econômica, técnica, etc. Então, a PSE apresentou o exame na informação número 50 de 2026 acerca dos pedidos formulados pela concessionária, relatando o entendimento do poder concedente sobre o fator D, os quais foram recepcionados no expediente expediente SEI número 360-3900-26, dígito 1. Então, aqui é análise jurídica, abre aspas, então, da PSE. Encaminhado o expediente à CELT para deliberação, o secretário de Logística e Transportes proferiu a decisão por meio do ofício número 19, 2026, GAB-CELT, comunicado à CSG em 30 de janeiro de 2026, acolhendo as proposições da SERG. A linha C, procedência parcial do waiver do fator D, restrita ao item 3.2 do PER, anos 2 e 3, com diferimento de 12 meses para a revisão ordinária subsequente ao período de inadimplemento apurado. Na fundamentação da análise jurídica, a PSE abordou dois aspectos da natureza jurídica do fator D e a ausência do seu pressuposto lógico em contexto de força maior. Então, abre aspas, o fator D foi concebido para desestimular a omissão injustificada do concessionário que, sem motivo legítimo, posterga ou suprime os aportes contratualmente pactuados. Sua razão, portanto, é preventiva. Existe para que a ineficiência não se converta em vantagem financeira às expensas do usuário. Por isso, a negligência, o comportamento omissivo sem causa, não é mero elemento gradual de intensidade do mecanismo, é condição de sua própria aplicabilidade. Então, sem ela, a norma contratual perde seu objeto. A subcláusula 21.3.4 do contrato atribui ao poder concedente o risco de caso fortuito ou força maior não segurável. Os eventos climáticos de 2023 e 2024 foram reconhecidos como tais tanto pela SERG quanto pela própria GERGS, conforme a resolução decisória número 778/2024 e as análises produzidas nos expedientes de reequilíbrio. Assim, a CSG não reteve recursos para obter ganhos. Ao contrário, foi compelida a absorver custos extraordinários não previstos na modelagem original,
a redirecionar sua estrutura de engenharia para obras emergenciais das fases 1A, 1B e 2 e a contrair financiamento emergencial junto ao BNDES. A inexecução de determinados investimentos originalmente programados não decorreu de ineficiência ou omissão, mas de circunstâncias extraordinárias que alteraram objetivamente as prioridades de alocação de recursos e que o próprio poder concedente reconheceu como força maior. Aplicar o fator D sobre atrasos causados por eventos cujo risco pertence ao poder concedente seria aplicar a consequência sem que a causa se verifique. A mesma racionalidade sustenta a razoabilidade do diferimento da manifestação formal do poder concedente e reflexos do cálculo tarifário. Isso aqui que eu estou lendo é manifestação da PSE, né? Então, só para que fique claro. A análise precedente demonstrou que o fator D não se aplica onde seu pressuposto lógico é ausente. Resta examinar em que medida essa conclusão converge com a posição já adotada pelo poder concedente e que, a partir daí, cabe à GERGS deliberar. O ofício número 13 de 2026 da CSG, por meio da qual ela formalizou sua discordância quanto à proposta de cálculo de reajuste tarifário de 2026, foi encaminhado pela Diretoria-Geral a esta Procuradoria Setorial para o propósito de subsidiar a deliberação do Conselho Superior. Entre os pedidos ali formulados, exclusão do fator D, diferimento do IQD, DUF e RDT, limitação do reajuste ao IRT e inclusão de acréscimo pelos investimentos em controladoras de velocidade, a informação da RE número 17 de 2026 concluiu pela sua impropriedade no âmbito da revisão tarifária ordinária. A revisão ordinária, contudo, não pode operacionalizar os cálculos de modo divergente ao estabelecido pelo poder concedente. O expediente instaurado pelos ofícios número 2, 2025 DP, 39, 2025 DP e 56, 2025 DP, que tramitou perante a SERG e a CELT sobre o PROA número 25/1800 e final 18, dígito 4, culminou no ofício 19, 2026, GAB-CELT, pelo qual o secretário de Logística e Transportes acolheu parcialmente o pedido de waiver do fator D. A decisão diferiu a incidência do desconto de reequilíbrio referente aos atrasos dos anos 2 e 3 na ordem do subitem 3.2 do PER, que são as obrigações de ampliação da capacidade de manutenção de nível de serviço, sem alterar os prazos contratuais, modulando apenas os efeitos tarifários no tempo. Então, fecha aspas, seguimos. Ainda, a PSE narra que a concessionária interpôs recurso administrativo em meados de fevereiro de 2026, dirigido ao poder concedente, postulando a extensão do waiver do fator D aos demais itens que não foram contemplados. Em consulta ao sistema PRO, o referido recurso encontra-se em tramitação na SERG. Findada a análise jurídica dos pedidos formulados pela concessionária, a DTM, Diretoria de Transportes e Mobilidade, na informação número 21/2026, revisitou a apuração do fator D, abre aspas. Em complementação às informações anteriores, foi constatada a necessidade de incluir na apuração o levantamento relativo aos itens 243, implantação do sistema de CFTV na rodovia, e 245, implantação da fibra ótica. Ambos na tabela 3, indicadores e percentuais de desconto de reequilíbrio do sistema rodoviário, relativos às obrigações de obras dos serviços operacionais, do anexo 5 do contrato. Para os itens citados, câmeras de CFTV e fibra ótica, não há no PER, Programa de Exploração de Rodovia, anexo 2 do contrato, tampouco no contrato ou no edital, previsão de quantitativos, havendo apenas a indicação de que deveriam estar instalados até o 24º mês. Então, uma vez que não se encontram informações disponíveis nessa DTM, até a presente data, que apresentem os quantitativos mínimos projetados para esses itens, serão considerados como quantitativos mínimos para a presente apuração os valores da modelagem da concessão, sendo 136 câmeras de CFTV e 272 quilômetros de fibra ótica. Importante lembrar que, conforme o item 2.1 do anexo 5 do contrato, estabelece que, abre aspas, o desconto de reequilíbrio não constitui espécie de penalidade imposta à concessionária, mas sim mecanismo para desonerar os usuários do sistema rodoviário. Fechado. Ainda, então aqui seguindo a manifestação da DTM, ainda em relação ao impacto do waiver concedido na apuração, uma vez que ficou devidamente estabelecido não tratar-se de perdão ou anulação da apuração, sendo outro sim
mero adiamento dos impactos de sua aplicação na revisão tarifária, indispensável que a presente apuração se registre de forma completa, ou seja, com a tabela contemplando todos os itens originalmente previstos no anexo 5 ao contrato. Dessa forma, a planilha nos apresentará, ao final, um valor para o fator D sem aplicação do waiver e outro valor contemplando a aplicação do waiver parcial. Fecha aspas. Após isso, a Diretoria de Regulação Econômica, a DRE, revisitou o cálculo tarifário, conforme será detalhado com base na informação número 33/2026 a seguir. Parte das variáveis da equação tarifária já possuem valores revelados desde o estabelecimento das tarifas no início da concessão, em fevereiro de 2023. O fator A, o fator E e a variável FCM assumirão valor nulo, pois não houve registro de nenhuma antecipação ou utilização de estoque de melhorias ou reconhecimento de eventuais reequilíbrios econômico-financeiros no período. A. Apuração do índice de reajuste da tarifa, IRT. O IRT, válido para o quarto ano da concessão, é calculado de acordo com a subcláusula número 1.2, inciso 44, variação do IPCA e IBGE, no período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025. Em relação ao IRT, medido no ano anterior, houve uma elevação de 4,2643%. B. Apuração do Índice de Qualidade e Desempenho, IQD. O IQD teve sua valoração examinada pela equipe da DTM e, de acordo com a análise do parecer, tal variável assume a magnitude de 95,42%, sendo que na última revisão esse dado resultou em 97,18%, havendo, portanto, redução do índice de qualidade do sistema rodoviário, com base nas fiscalizações dos parâmetros previstos no PER. C. Apuração do fator C. A apuração do fator C para este período é determinada pela agregação de 3 dos 10 eventos possíveis, discriminados na subcláusula 1.3 do anexo 10 do contrato de concessão, número 50/2022. Esses eventos são saldo financeiro não executado da dotação anual, do RDT, e arredondamento tarifário, e também a reversão dos recursos provenientes da diferença entre a perda tarifária observada e da prevista decorrente no mecanismo do DUF. Quanto ao primeiro evento, a subcláusula 16.1 do contrato de concessão obriga a destinação anual de R$ 846.523,90 a preços de janeiro de 2020 para serem aplicados no financiamento de estudos e projetos em desenvolvimento tecnológico, RDT. Não houve aprovação pelo poder concedente de projetos apresentados pela CSG de tal natureza no último período. Tal situação se repetiu em relação ao primeiro ano de concessão. Portanto, após tratativas com a concessionária quanto a tal exigência contratual, ambos os montantes foram agregados na composição do fator C da presente revisão. O segundo evento decorre da regra contratual sobre a cobrança tarifária, a qual é restrita à fixação de valores não inferiores a múltiplos de 10 centavos de reais, conforme subcláusula número 18.4.4 do contrato de concessão. Dessa maneira, deve ser considerado o efeito monetário sobre a receita tarifária gerada no ano de concessão, em curso para o ano de concessão subsequente. Assim, o valor decorrente do arredondamento tarifário resulta em R$ 178.162,47. O último evento refere-se ao DUF, desconto do usuário frequente. Por sua vez, a apuração deste benefício foi detalhada na informação DRE número 187/2025, no expediente 999-3900-252, sinalizando ao Conselho Superior que a perda de receita tarifária da concessionária, decorrente exclusivamente do DUF, deve ser confirmada em R$ 1.042.266,25, ou 0,37% na receita sem o impacto do DBT, enquanto o saldo superavitário nominal foi de R$ 5.074.160,95, a ser utilizado como componente de modicidade tarifária na revisão tarifária ordinária. O referido processo foi inicialmente sorteado para a eminente conselheira Luciana Luso de Carvalho, a qual decidiu, por continência, remetê-lo a este relator para exame conjunto com o presente expediente, o que foi prontamente acolhido por mim. Mensurados os eventos, ocorre a apuração do fator C
do período presente, com base na metodologia definida no item 2.2.2.3 do anexo 10 do contrato de concessão, cujo valor obtido é de menos R$ 0,12, 12,52. D, apuração do fator D. Esta apuração foi examinada pela DTM, a qual apresenta, ao final, dois cenários: o fator D sem aplicação do waiver e o fator D com aplicação do waiver parcial. Então, sem aplicação do waiver, o fator D fica em 1,16% o fator DT. O coeficiente de ajuste temporal, 1,207. E o fator de desconto, fator D, finalizado então em 1,400199%. E com a aplicação do waiver do diferimento parcial do fator D, restrito às obras previstas nos anos 2 e 3, né, subitem 3.2 do PER, este fator D, então, o fator DT fica 0,855701% e o coeficiente de ajuste temporal em 1,207. E o fator de desconto, fator D, finalizado em 1,032831%. Então, a apuração tarifária. E os dados referentes às extensões quilométricas dos trechos de cobertura de praças foram estabelecidos no edital de concessão e são específicos de acordo com o tipo de pista encontrada em cada trecho. Diante da obtenção dos dados de todas as variáveis da equação tarifária principal e com base na variação do fator D, torna-se possível estabelecer dois cenários para as tarifas técnicas de pedágio para a categoria 1 de veículo, conforme seguem. Quadro 1. Tarifas técnicas de pedágio válidas para a categoria 1 de veículos por pórtico sem waiver parcial. Porto Alegre e São Sebastião do Caí ficaria em R$ 13,2647. Então, 13,26. Vou ler como referência aqui São Sebastião do Caí. E o quadro 2, tarifas técnicas de pedágio válidas para a categoria 1 de veículos por pórtico com waiver parcial, ficaria R$ 13,31. Então, muda ali de 26 centavos para 31 centavos. Né? Em conclusão, a DRE informa que as diferenças dos valores obtidos ao fator D não evidenciam discrepâncias nas tarifas de pedágio após a adoção do mecanismo de arredondamento monetário previsto contratualmente. Dito isso, apresentam-se então as tabelas tarifárias para todas as categorias de cada um dos 6 pórticos de pedágio, cujos valores deverão passar a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2026. Então, aqui, claro que essa data já passou, mas seria, né, o valor fixado até para efeitos do futuro reequilíbrio. Né? Posto isso, o registro que foi oportunizado o acesso aos autos e a manifestação plena de todas as partes envolvidas, concessionária, poder concedente e Conselho de Usuários. O Conselho de Usuários encaminhou no ofício CDU 004/2026, na data de 15 de abril de 2026, manifestando que, abre aspas, tais entendimentos decorrem do processo de compreensão gradualmente formado no âmbito do próprio Conselho, resultando em especial das discussões travadas nas reuniões anteriores, da exposição realizada pelo senhor Lucas Salomão da Silva Fur, na qualidade de representante da Agergs e relator do processo, das explanações prestadas pelo diretor-presidente da CSG, Ricardo José Pérez, dos debates internos promovidos entre os conselheiros e ainda do material previamente disponibilizado para subsidiar a análise do tema. São, portanto, premissas construídas no curso da atuação regular do colegiado que antecederam e reorientaram as manifestações individuais e a deliberação final ora consolidada. Diante disso, ao final da rodada de posicionamentos e deliberações, restaram registrados 9 votos, então, do Conselho de Usuários, formalmente computados, sendo 7 votos favoráveis ao acolhimento parcial do tratamento conferido ao fator D, 1 voto favorável ao acolhimento integral do pleito da concessionária em relação à não aplicação do fator D no presente exercício, né? Então, aplicação integral do fator D, né? Seria o waiver total, e 1 abstenção. Como visto, a votação formal do Conselho resultou na indicação do acolhimento parcial do tratamento conferido ao fator D, nos limites reconhecidos pelo poder concedente e considerados pela Agergs no cenário do waiver parcial, sendo esta a posição institucional do colegiado, que desde já se reitera para fins de expressa consignação nos autos. Fecha aspas.
O colegiado dos usuários reconheceu que os eventos climáticos extremos de 2023 e 2024 impactaram a execução do contrato de concessão vigente e a operação da malha viária, justificando que essas condições excepcionais exigiram a atuação extraordinária da concessionária para restabelecer a trafegabilidade e a segurança. Por fim, o expediente SEI número 360-3900-261, que possui relação com a apuração e aplicação do fator D, foi sorteado à relatoria do eminente conselheiro Alexandre Porce, que decidiu monocraticamente pela sua remessa ao presente processo de revisão tarifária, entendendo pela ocorrência de continência processual. Da mesma forma, acolhi o entendimento, tal como ocorrido no caso do processo referente à apuração do DUF. Este é o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Não há inscrições para manifestações no presente processo, então lhe devolvo a palavra para que faça a leitura da fundamentação e do seu voto, por favor. Perfeito, muito obrigado. Item 2 da fundamentação. O contrato de concessão CELT número 50 de 2022, firmado entre a Secretaria de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul e a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha S.A., com interveniência da AGERGS, tem por objeto a exploração dos serviços de operação, conservação, manutenção, execução de obras, melhoramentos e ampliação da capacidade da infraestrutura de transportes de trechos das seguintes rodovias: ERS 122, ERS 240, ERS 446, RSC 287, RSC 453 e BRS 470, cuja assunção deu-se em 1º de fevereiro de 2023. A regulação econômica do contrato e as consequentes revisões tarifárias competem à AGERGS. Inicialmente, destaco que a cláusula 18.4.6 do contrato, sob análise, estabelece o seguinte: o valor da tarifa de pedágio será autorizado mediante publicação de resolução específica da AGERGS. Da mesma forma, o artigo 7º, inciso 1º da Lei Estadual da AGERGS estabelece o poder decisório da mesma sobre revisões tarifárias ordinárias previstas em contrato. A partir disso, esclareço que as atividades de regulação econômica exercidas pela AGERGS parte do princípio do reconhecimento jurídico do sistema tarifário estabelecido contratualmente, dando cumprimento às obrigações nele firmadas, bem como dos riscos assumidos pelos contratantes, poder concedente e concessionária. Assim, temos a seguinte fórmula de cálculo da tarifa fixada no contrato de concessão. Então, aqui, no item 18.4 tem a tarifa, a fórmula de cálculo da tarifa, né, que será reajustada anualmente, segundo o contrato. E essa fórmula, então, não irei ler, porque ela é muito extensa, então dou continuidade à leitura aqui da fundamentação. Acerca das revisões tarifárias, assim dispõe o contrato. A revisão, item 18. Cláusula 18.6 do contrato. Revisão ordinária da tarifa de pedágio, 18.6.1. Revisão ordinária é a revisão anual realizada pela AGERGS, por ocasião do reajuste tarifário, com o objetivo de incluir os efeitos do Índice de Qualidade e Desempenho, IQD, do fator D, do fator A, fator C, fator E, das adequações previstas nas cláusulas referentes ao fluxo de caixa marginal, das compensações dos descontos de usuário frequente, sobre a parcela fixa da tarifa, sobre a tarifa básica de pedágio de pista simples e a tarifa básica de pedágio de pista dupla da concessão. Então, fecha aspas. Assim, cabe dirimir e decidir sobre os diferentes componentes tarifários sob análise. A concessionária requereu o diferimento dos redutores tarifários DUF, IQD e RDT para a próxima revisão tarifária ou enquanto não houver reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tais componentes estão relacionados ao benefício de deslocamento dos usuários frequentes que utilizam as rodovias, a qualidade dos serviços prestados pela concessionária, IQD, e a disponibilização de recursos contratuais para estudos e projetos em desenvolvimento tecnológico, RDT, visando a qualificação do sistema rodoviário. Assim, entendo que os mesmos possuem conexão direta com o uso, a apuração da qualidade e busca pela qualificação da prestação dos serviços prestados aos usuários, nos termos da cláusula 13ª do contrato de concessão, não cabendo suas supressões da presente revisão tarifária, uma vez que as suas aplicações estão plenamente amparadas pelo contrato, sendo juridicamente válidos e estando devidamente calculados. No que tange ao DUF, trata-se de desconto progressivo concedido aos usuários que dispõem do sistema de cobrança eletrônica,
que trafegam em veículos de categorias elegíveis e que passem mais de 3 vezes em uma mesma praça de pedágio no mesmo sentido dentro do mesmo mês. Então, esses são os requisitos de aplicação do DUF. Dispõe o contrato de concessão, que é 18.5.5 do contrato. A concessionária deverá arcar com as perdas tarifárias decorrentes do DUF em valor correspondente a 2,2% da receita tarifária bruta anual que a concessionária teria o direito caso o DUF não fosse aplicado sobre as tarifas de pedágio. 18.5.6, as perdas tarifárias decorrentes do DUF serão apuradas anualmente pela concessionária, que as informará até o dia 30 de abril de cada ano. Fecha aspas. Dessa forma, acolho as recomendações formuladas pela DRE acerca do DUF ao Conselho Superior da AGERGS. Abre aspas. Dirijam-se as seguintes recomendações ao Conselho Superior. Assim entende a DRE. Que a perda da receita tarifária da concessionária devida exclusivamente ao benefício do DUF seja confirmada em R$ 1.042.266,25 em termos absolutos, em valores correntes ou em 0,37% em termos relativos sobre a receita tarifária sem o impacto do DBT. E que o saldo superavitário nominal seja mensurado em R$ 5.074.160,95, como resultado da diferença entre a perda de receita tarifária prevista e a perda da receita tarifária verificada, qual servirá como componente de modicidade tarifária a ser empregado na próxima revisão ordinária. Um minutinho, vou pegar uma água aqui. Fecha aspas. Então, dando continuidade, já o IQD derivou das fiscalizações realizadas pela área técnica, visando a análise e cumprimento pela concessionária dos parâmetros de desempenho previstos no PER, auferidos com base na metodologia do anexo 6 do contrato. Sua valoração foi examinada pela Diretoria de Transportes e Mobilidade, através do SEI 1723-3900-25, dígito 4, resultando no percentual de 95,42%. O qual acolho e incluo na presente revisão tarifária. Quanto aos recursos para desenvolvimento tecnológico, RDT, previstos na cláusula 16 do contrato de concessão, acolho e me reporto a informação número 2 de 2026, de que, em consenso com a concessionária, inclui-se também o saldo remanescente do RDT do primeiro ano de concessão com o fator de modicidade tarifária, totalizando o valor nominal de R$ 2.542.706,60. Friso que cabe ao poder concedente analisar e aprovar as propostas de estudos e projetos a serem realizados nessa rubrica em cada período, o que não ocorreu neste período de revisão tarifária, revertendo-se o valor apurado à modicidade tarifária. Então, nesse caso, estamos registrando que o RDT, então, ele não houve projetos aprovados, então, revertendo-se em valor apurado à modicidade tarifária. No mesmo período, no mesmo sentido, a subcláusula 15.15 do contrato de concessão estabelece também que cabe ao poder concedente a escolha da forma de aplicação dos recursos destinados à verba de segurança no trânsito, VST. Esta, ao contrário, foi integralmente utilizada para custear 3 projetos aprovados pelo poder concedente, não havendo, portanto, saldo a reversão em modicidade. No tocante ao pedido feito pela concessionária de incorporação na tarifa do montante de R$ 6.833.462,31, referentes aos custos com radares via fluxo de caixa marginal, não identifico até o momento decisão de mérito acerca do pedido. Tal pleito de reequilíbrio econômico-financeiro encontra-se em análise no expediente 722.3900.25.4. Por esses motivos, afasto a possibilidade de incorporação do valor pleiteado na presente revisão tarifária. A concessionária fez o seguinte requerimento sobre o IRT, Índice de Reajuste de Tarifa. A concessionária pede que o reajuste tarifário de 2026 contemple exclusivamente a reposição inflacionária, IRT, sem a incidência de quaisquer fatores de desconto,
até que seja promovido o devido e completo reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Fecha aspas. Voltando. Ora, o ERT é um dos componentes da equação tarifária prevista na subcláusula 18.4.3 do contrato, porém, considerar somente esta variável, conforme solicitação da empresa, suprimindo os redutores previstos, não resultaria na promoção da equidade regulatória. Desta forma, valida o posicionamento da DRE, que lhe apura em 1.388613 para fins de cálculo tarifário. Sobre o fator C, incidiram as verbas em modicidade advindas do saldo do DUF, RDT e arredondamento tarifário, aplicado conforme a metodologia definida no item 2.2.2.3 do anexo 10 do contrato de concessão, cujo valor obtido é de menos R$0,1252, então menos 12 centavos. Assim, vamos ao fator D. Perdão, só. Vamos ao fator D. A concessionária moveu o seguinte pedido: que sejam excluídos do cálculo do reajuste tarifário de 2026 quaisquer descontos relacionados ao fator D, em razão da ocorrência de força maior, que impossibilitou o cumprimento do PER e exigiu da concessionária a aplicação de recursos em obras e serviços emergenciais, e em deferimento tácito ou expresso ao pedido de waiver em readequação do cronograma protocolado no seu ofício, ao menos até que haja o devido reequilíbrio contratual. Fecha aspas. Nesse sentido, o poder concedente apresentou um expediente número 360, 390026, dígito 1, a sua análise técnica sobre o pedido de diferimento waiver da apuração e aplicação do fator D, abre aspas. Então, o poder concedente se manifesta no seguinte sentido: diante dos efeitos provocados pelos eventos excepcionais ocorridos durante o ano de 2024, os quais, conforme já mencionado, possivelmente deslocaram os esforços originais da CSG, que seriam direcionados ao cumprimento das obrigações ordinárias da concessão para execução de emergenciais. Os sinistros que causaram potencial desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da CSG concentram-se no ano 2 da concessão, cujos impactos negativos permanecem incidentes, aparentemente, no ano 3, tendo em vista, sobretudo, a pendência da resolução das tratativas com as seguradoras e da indefinição quanto ao recebimento das respectivas indenizações. Desta feita, semelhantemente à proposta de suspensão dos processos sancionatórios, a proposição formulada por este departamento é de utilização do waiver do fator D como medida mitigatória dos impactos causados na concessão, especificamente para eventuais atrasos no cumprimento das obrigações do subitem 3.2 do PER, referente aos anos 2 e 3. Por fim, o poder concedente, no seu ofício número 19, da CELT, de 30 de janeiro de 2026, firmou o seguinte posicionamento: a procedência parcial do pedido quanto à aplicação do waiver, adiamento ou aplicação diferida do fator D. Perdão. Referente aos anos 2 e 3 das obras relacionadas ao subitem 3.2 do PER, conforme disposto na informação número 333 de 2025, com a sugestão de que perdure a suspensão por 12 meses, observado o ciclo contratual previsto. O Conselho de Usuários, em sua vez, manifestou concordância com o poder concedente, no seu ofício número 4, requerendo, B, abre aspas, que seja considerado como posição institucional do colegiado o entendimento favorável ao acolhimento parcial do tratamento conferido ao fator D, nos limites já reconhecidos pelo poder concedente, refletidos no cenário de waiver parcial examinado pela AGERGS. Apreciadas as manifestações do poder concedente e do Conselho de Usuários, é preciso inicialmente invocar
a subcláusula número 15.3 do contrato de concessão, que delimita a responsabilidade da matéria acerca do fator D. Então, vamos a ela. Item 15.3.7.1 diz o seguinte: para aplicação dos fatores E, A, D, durante a revisão ordinária pela AGERGS, o poder concedente deverá encaminhar anualmente relatório contendo análise do cumprimento pela concessionária do escopo dos parâmetros técnicos e dos prazos do PER para obrigações de recuperação e manutenção, das obrigações de ampliação e capacidade e da manutenção de nível de serviço e das obrigações de serviços operacionais previstos no PER e exigíveis no período de apuração. Fecha aspas. Então, a partir disso, depreende-se que compete à AGERGS a responsabilidade pela apuração destes fatores, à luz dos relatórios emitidos pelo poder concedente, os quais devem analisar o escopo das obrigações atribuídas à concessionária. Entretanto, a competência para a deliberação sobre eventuais suspensões ou prorrogações de prazos para investimentos contratuais é atribuída ao poder concedente, sendo este o entendimento já afirmado pela AGERGS na Resolução 778 de 2024, no âmbito do processo número 1184-3900-240. Por consequência, a implementação do fator D pela AGERGS deriva das decisões do poder concedente a respeito do cronograma de obras, o que, neste caso, importa em reconhecer que houve o diferimento em 12 meses da aplicação deste fator no que se refere ao item 3.2 do PER Obras, quanto aos anos 2 e 3 da concessão. Assim, acolho este entendimento, estabelecendo que a aplicação do fator D sobre este item contratual, neste período, seja considerado na próxima revisão tarifária ordinária. Importa ressaltar que o Conselho de Usuários manifestou anuência em relação a esta deliberação do poder concedente. Ademais, a modulação deliberada pelo poder concedente para apuração e aplicação diferida, waiver do fator D, previstas ao item 3.2 do PER, encontra precedente nesta agência a partir da Resolução Decisória 871/2026 da AGERGS, que tratou da revisão tarifária ordinária do contrato da Rota de Santa Maria S.A. É preciso destacar que a composição do fator D é oriunda da aferição de indicadores da fase de recuperação e manutenção da rodovia, obras, serviços e sistemas operacionais, nos moldes do anexo 5 do contrato. Portanto, a rubrica classificada como obras constitui apenas um dos componentes da apuração, restringindo-se a ela a aplicação do waiver. Então, aqui, faço essa distinção, conselheiros, de que o que o poder concedente entendeu aqui, né, estou acolhendo no sentido da aplicação do waiver sobre os itens das obras. Né? Então, ainda sobre o fator D, subsiste a aplicação do mesmo quanto à não implantação dos sistemas operacionais previstos no item 3.4 do PER, câmeras, fibra ótica e pontos de parada para descanso de caminhoneiros, e da ausência da recomposição de cercas previstos pelos critérios indicados na subcláusula 22.5 do anexo 5 do contrato de concessão. No que tange os equipamentos que compõem os sistemas operacionais, acolho e me reporto a informação número 21 de 2026 da DTM, que se referencia nos quantitativos previstos da modelagem econômico-financeira da concessão. Nesse contexto, após a efetiva entrada em operação dos referidos sistemas, deverá ocorrer a liquidação correspondente aos quantitativos previstos nos termos contratuais nas próximas revisões tarifárias, com a consequente reavaliação dos seus efeitos sobre o fator D. Em síntese, a informação número 33, 2026 e anexo da DRE, a qual acolho e me reporto, estão discriminados no cálculo das tarifas técnicas, todos os valores e índices considerados para os redutores, IQD, fator C, fator D com waiver parcial e fator D sem waiver parcial. Importa destacar que o fator D com waiver parcial resultou em 0,0103222831, enquanto o fator D sem waiver parcial resultou em 0,014000199.
Portanto, o montante do fator D com waiver parcial representa 74% do valor total do fator D sem waiver. Adicionalmente, importa destacar que o valor efetivo da tarifa a ser aplicada aos usuários não se altera, seja no caso com ou sem waiver parcial do fator D, em função do mecanismo de arredondamento contratual, conforme também demonstrado na informação número 33 da DRE. Dessa forma, em relação às tarifas técnicas, as reposições tarifárias situam-se em 2,02% e 2,32%, ou seja, abaixo da variação do IPCA e IBGE, que é de 4,26%, o que decorre dos redutores tarifários aplicados. Registro ainda que, diante do atraso temporal decorrente da incompletude do processo antes da data base contratual, deve a frustração de receita tarifária correspondente a esta intempestividade ser compensada na próxima revisão tarifária ordinária, RTO, mediante a inclusão como componente do fator C nos moldes previstos no anexo 10 do contrato de concessão. Diante do exposto, apresento o voto a seguir. Item 3 do voto. 1. Aprovar o montante apurado de desconto do DUF, desconto de usuário frequente, em 2024, conforme detalhado no expediente número 000-390025, dígito 2, nos termos que seguem. 1. A perda de receita tarifária da concessionária, devida exclusivamente ao benefício do DUF, em R$ 1.042.266,25, em termos absolutos, em valores correspondentes ou em valores correntes, ou em 0,37% em termos relativos sobre a receita tarifária sem o impacto do DBT. 2. O saldo superavitário nominal seja mensurado em R$ 5.074.160,95, como resultado da diferença entre a perda de receita tarifária prevista e a perda de receita tarifária verificada, o qual serviu como componente de modicidade tarifária empregado na presente revisão ordinária. Então, agora item 2. Indeferir o pedido da Caminhos da Serra Gaúcha quanto à supressão integral da aplicação dos redutores tarifários IQD, DUF e RDT nesta revisão tarifária. 3. Acolher a deliberação do poder concedente nos termos propostos para apuração e aplicação do fator D, limitada ao item 3.2 do PER, obras, para o ano 2 e 3, para os anos 2 e 3, com diferimento de 12 meses para aplicação na revisão tarifária ordinária subsequente ao período de inadimplemento apurado. 4. Determinar que a Diretoria de Transportes e Mobilidade, DTM, monitore a futura implantação, pela concessionária dos sistemas operacionais previstos no item 3.4 do PER, referentes a câmeras, fibra ótica e pontos de parada para descansos de caminhoneiros, aferindo seus quantitativos, com vistas ao reflexo no fator D na revisão tarifária ordinária subsequente, se necessário. Fixar as seguintes tarifas técnicas para a categoria 1 de veículos por pórtico para a concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, considerada a data base contratual de 1º de fevereiro de 2026. Então vamos às seguintes tarifas técnicas. Porto Alegre São Sebastião do Caí, R$ 13,3149. Porto Alegre Antônio Prado, R$ 9,2470. IP, 9,3037 reais. Capela de Santana, R$ 9,7083. Farroupilha, R$ 11,4996. Carlos Barbosa, R$ 10,6139. 6. Estabelecer as seguintes tabelas tarifárias à concessionária Caminhos da Serra Gaúcha, considerada a data base contratual de 1º de fevereiro de 2026. Aqui tem a tabela, então, longa, extensa, né? Não irei ler, com todas as tarifas para cada categoria, e vamos ao item 7 do voto. Determinar que os efeitos da defasagem temporal decorrentes da intempestividade sejam compensados na próxima revisão tarifária ordinária,
mediante a inclusão como componente no fator C, nos moldes previstos no anexo 10 do contrato de concessão CELT número 50/2022. Então, antes de finalizar, presidente, só referir aqui que houve esse pedido. Se eu já li, desconsidere o comentário, mas houve um pedido para inclusão no fluxo de caixa marginal sobre os radares, né? Que eu fiz a leitura no relatório. E não houve. Isso está sendo tratado num processo específico aqui da casa, né? Ainda sem uma decisão tomada sobre a questão da inclusão desses radares, né? Que dá algo como 6 milhões para o fluxo de caixa. Então, não estou incorporando esse valor na tarifa por haver um outro processo que trata disso ainda não finalizado, né? Então, só para registrar. Então, é como voto, conselheiro presidente. Obrigado, conselheiro Lucas. Passo ao conselheiro Alexandre Porce para que faça a leitura da revisão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas. Antes da leitura, apenas registrar aqui a densidade do relatório e da fundamentação do conselheiro Lucas, né, e do trabalho que foi realizado pela área técnica. Né, revisei o relatório, analisei detidamente tudo que foi apresentado. Portanto, em relação à revisão, tenho a dizer que, em conformidade com o regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e, quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Obrigado, conselheiro Porce. Nesse momento, antes da votação, abro para discussão. Presidente. Conselheiro Giuliani, por favor. Eu quero vista do processo. Vou pedir vista. Já imaginou se eu pedisse, conselheiro? Ia ser um horror, né? Mas não para nós. Senhor Lorenzo, não para nós, mas para o departamento de comunicação da concessionária. Porque semana passada eles publicaram qual seria a tarifa. Já imaginou? Deve ter, né? Mas daí é tu chegar para uma população atingida por uma estrutura pedagiada, conflagrada como está, e apresentar qual é a tarifa que vai ser, como é que vai ser e tal, sem a agência, que é o órgão competente, deliberar, é um pouquinho... exagerado. Agora, imagina se eu resolvo pedir vista a valer. E eu também. Como é que ia ser? Como é que faz? Agora é o seguinte, temos que analisar sobre um aspecto geral. Assim. Deve ser um trabalho interno dele. Deve ser terrível. Não, mas até... Alguém atropelou qualquer coisa. Só pode. Inclusive, por exemplo, os advogados deles devem estar trabalhando agora, porque não vieram aqui para sustentar. Não, só para fazer uma parte... Agora, no processo, até por um princípio aqui da casa, a maioria dos conselheiros tem feito, nós damos acesso às partes. Então, claro. A CSG tinha acesso a todos os itens do processo, menos ao meu voto, que não estava no processo. Claro. Então, assim, essa leitura que eu fiz de duas propostas de votos, né, que a DRE, a partir de todas as conclusões, apresentou com ou sem o waiver, essas duas estavam no processo e eles tinham acesso pela transparência e o rito da casa. No entanto, a forma como nós estamos aqui decidindo, eu proponho esse voto, então, não estava nos autos, eles não têm conhecimento a essa proposição tarifária. Mas já houve a publicação, né, no site da concessionária, imprensa, enfim, junto às tarifas, né, sem que nós tivéssemos deliberado, porque se a casa aqui decidir de forma distinta, altera o que foi deliberar hoje. Eu tive Covid. Adiamos a sessão. Isso tem um sentido simbólico muito relevante, como a ausência da concessionária na tribuna aqui. Dia desses, há 4, 5 meses atrás, nós tivemos que dar explicações sobre investimentos de 500 e tantos milhões que seriam feitos porque o presidente da concessionária acreditou em quem disse que seriam feitos. Desculpa, acredita em quem quiser acreditar. Mas existem instituições no Rio Grande do Sul com responsabilidades para tomar decisões. E olha o tema que nós estamos tratando. Pedágio. Um tema conflagrado, um tema caro para a sociedade. Então, o que eu estou falando é da dimensão simbólica que gera, sim, uma condição de exposição da agência na deliberação dessa matéria tão relevante. Qual é a sorte que nós temos, senhores conselheiros? A
o assunto pedágio, ele é um assunto azedo. Ele é azedo. É azedo, muito vinagre nesse assunto. Exato. Não é? O pedágio, aliás, pedágio qualquer um. Qualquer pagar tarifas, pedágio, imposto, taxas, tudo isso é azedo, né? Mas tem que decidir. Exatamente. Só que a gente tem que gerar, às vezes, a história da mulher de César. Não basta ser, tem que parecer. Porque isto que parece é que o efeito captura está acontecendo e não está. E o exemplo que não está, basta ler o voto do conselheiro Lucas, que é paradigmático nesse aspecto. Esgota todas as questões postas. Só que quem enxerga isso que aconteceu, e é bom que se diga aqui publicamente, parece que a concessionária é dona da Gergs. E não é. Quando eu vi aquela propaganda, o meu sentimento é: mas que história é essa? Porque esses dados todos estão à disposição. Sim. Mas o nosso voto não está à disposição. Veja que o voto do conselheiro Lucas ele é paradigmático nesse aspecto. Para as ações que nós temos que fazer. Cara feia não orienta voto. Não há problema. Por quê? Porque nós somos vinculados ao contrato. Com simpatia ou sem simpatia. Outros temas complexos como esses e impopulares virão para nós tomarmos a decisão. E acredito que esse voto que Vossa Excelência traz, ele é suficiente para demonstrar o modo como devemos proceder, examinando pedido a pedido, examinando as razões de todos os players do processo e tomando a decisão contratualmente adequada. Porque a coisa mais fácil que tem é fazer aquela história que nem tosa de porco, como se diz na minha terra. É muito berro e pouco pelo. É muita gritaria e pouca entrega. E quando nós regulamos esta relação contratual, nós estamos regulando a entrega de um serviço público a partir de uma escolha legítima procedida pelo Poder Executivo. Simples assim. Simples assim. Temos essa consciência e essa responsabilidade. Então, eu fiz questão, presidente, de trazer esta situação que o conselheiro Lucas também procede uma questão que, do meu ponto de vista, é rigorosamente indispensável para os exames que vamos fazer nos próximos processos. A gestão processual. Ele opera uma gestão processual, e aí, em consonância com o conselheiro Porce, com a conselheira Luciana, que gera a otimização dos nossos processos, evitando repetições, redundâncias, situações que estão contidas numa mesma situação de avaliação, que processualmente os conselheiros a que me referi operaram muito bem. E acredito que, inclusive, para a casa que organiza os nossos processos, eu falo aqui também ao diretor-geral, substituto, que nós, desde já, devemos fazer estas avaliações para eliminar as redundâncias, portanto, eliminar as tensões processuais que chegam. E nesse aspecto, Lucas, eu te cumprimento, porque entendo que foi assim rigorosamente relevante. Para encerrar essa fase de discussão, eu quero dizer assim, a ida do conselheiro Lucas aos usuários, ela foi fundamental. Simbólico isso. Exatamente, porque ela constitui confiança institucional. Permite, então. Claro, lógico. Nesse sentido, eu fiz uma anotação aqui e pediria ao eminente conselheiro relator o seguinte: as folhas 6 a 16, aliás, na folha 6 das 16, a folha 6, perfeito, quando Vossa Excelência fala no Conselho dos Usuários, que encaminhou um ofício CDU 2026-004, isso, que Vossa Excelência coloque um Conselho de Usuários composto por... sim, perfeito. Para que fique muito claro nos autos quem participou, claro, da presença de isso está no processo, perfeito. Não, trazer para o voto. Mas trazer para o voto. Então. Trazer, porque nunca é demais. Claro. Não é? Para simbolizar isso, conselheiro Lucas, e com os meus cumprimentos pela forma como Vossa Excelência coloca primorosamente, aliás, temos que também destacar o trabalho técnico, né?
Porque não Tá é aqui. fácil isso. Eu mesmo, olha, que me acho, né, experiente, inteligente, 2 ou 3, olha, mais até. Eu tive que buscar esclarecimento. Um assessor, um outro, e vai lá. Claro. E ver no Google também as coisas. Mas sim. então eu quero dizer Perfeito. o seguinte: essa é a nossa responsabilidade. Isso. Perfeito. Para encerrar, eu tinha feito esta anotação. Sim, o voto do conselheiro Lucas, ele precisa adquirir esta condição. Ele é paradigmático e você sabe, eu nem cumprimentar as pessoas cumprimento, né? Eu saio falando. Então, eu não sou de fazer elogio grátis, né? Não, eu não faço mesmo, porque eu acho que a gente cumpre a nossa obrigação. Mas penso, Lucas, que esse teu voto ele é paradigmático. Por quê? Primeiro, ele tem um primor técnico relevante, rigoroso, diferente de uns que andam por aí porque tem que fazer, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Não. Nós podemos fazer aquilo que o contrato permite que seja feito, aquilo que a lei autoriza que seja feito. E nós, como reguladores mandatados, estamos vinculados a estes limites. Eu vou dar um exemplo para vocês. E falo do Supremo Tribunal Federal para que ninguém queira elevar a condição que não tem. CPIs. Dia desses se abriu uma discussão sobre uma CPI no Senado Federal. E os mais respeitados juristas do Brasil disseram uma frase que se aplica para nós também. Aquele que tem a autoridade própria da autoridade judicial tem as limitações advindas da autoridade judicial. O juiz não faz o que bem entende. Porque tem gente que só acha que vai no bem bom, né? Não. O juiz pode muito, mas não pode muito mais. Nós somos assim também. Nós podemos fazer as escolhas políticas que foram feitas dentro deste voto. Houve escolhas regulatórias, de política regulatória, a partir de uma base técnica sólida, consistente, aferível, pública. Então não dá para fazer de conta, vou voltar para o grande excremêncio lá em Quaraí, né? Tem gente que se faz de leitão vesgo para mamar dobrado, né? Aqui dentro não vai, porque nós temos paradigmas legais que nós somos obrigados por responsabilidade pública a assumir. Então, esta afirmação da agência como locus adequado para proceder à regulação, do meu ponto de vista, conselheiro, está posto no seu voto. E espero que nós tenhamos, nós todos, servidores, conselheiros, a humildade de verificar as bases metodológicas que foram utilizadas para a elaboração desse voto. E os técnicos da assessoria do Lucas, né, o Girardi, que ajudou muito, muitos servidores da casa compuseram e ombrearam para buscar soluções, não medirem esforços para gerar as variáveis técnicas capazes de não comprometer a concessionária e permitir que aqueles que não vieram aqui para sustentar os seus interesses digam em que pese acharmos que as coisas andam porque andam. Não. As coisas andam porque tem trabalho, tem dedicação, tem compromisso. E assim será. E lhe parabenizo, conselheiro, dizendo que acompanho integralmente o voto da maneira como foi apresentado. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Ainda não estamos na fase de votação, né? Mas já foi adiantado. Mais algum comentário, conselheiro Lucas? Um comentário que eu queria fazer, presidente, que é o seguinte: eu acho que nós temos nesse processo, ele tal como uma árvore cheia de galhos, que você vai estudando ele e ele vai abrindo outros processos. E assim foi 5 processos que abrem vários e que tem vários volumes. Ele vai abrindo galhos que daqui a pouco você vê, tem uma figueira com muitos galhos, né? Por que eu digo isso? Porque quando a gente apura aqui diversos componentes tarifários, mais de 10, né? Tem a de segurança dos animais, tem a RDT, desenvolvimento tecnológico, tem isso, tem aquilo. Cada um deles, e daí cumprimento a casa, cada diretor, cada diretora, também trazer aqui também o trabalho da assessoria técnica, o Girardi, que se debruçaram, né? O diretor-geral substituto aqui também me assessorou,
né, o diretor-geral Carlos, Vinícius, porque demanda um estudo aprimorado, meticuloso, né, que pode impactar em centavos que viram milhões. E ali nós temos que estudar se houve projetos ou não de desenvolvimento tecnológico, houve projeto da área dos animais, houve projeto ou não houve. E cada um deles é apurado em processos distintos, que resultam neste processo aqui, né, que é o da revisão tarifária. Então, inclusive, aproveito a oportunidade para cumprimentar a conselheira Luciana, conselheiro Porce, que fizeram, Alexandre Porce, Luciana Luz de Carvalho, que tiveram também a compreensão correta, do meu ponto de vista, de, por continência, se posicionar no processo para que os processos sorteados a eles viessem para este processo da revisão tarifária, né, o do DUF e o do fator D, e nós, então, dentro deste processo da revisão tarifária, estamos decidindo sobre estas duas questões e mais todo o conjunto de fatores da revisão tarifária. E assim, teve outros processos que também tramitaram, como, por exemplo, o IQD, que não chegou a ser sorteado e está aqui. Nós estamos deliberando, né, neste processo sobre o IQD, mas ele foi apurado, corretamente apurado, aferido pela DTM, mas esse processo não houve sorteio, né? Então, só trago a casa aqui uma reflexão para que a gente, nas próximas revisões, estabeleça um critério que seja igual para a Rota de Santa Maria e a CSG, no sentido de ou sorteamos todos ou fazemos um esqueleto dentro do qual tramita tudo, né? Mas assim, também quero destacar que, por exemplo, o processo do IQD tem 4 volumes, e daí nós vamos trazer isso para dentro da revisão tarifária, nós vamos ter um processo com 30 volumes daqui a pouco. Então, assim, é muito complexo, acho que a casa está de parabéns, o resultado é excelente, do ponto de vista do amadurecimento da casa sobre a apuração de cada um dos itens, né? No entanto, acho que cabe essa reflexão, presidente, para que a gente racionalize daqui para frente o tratamento das revisões tarifárias. Só essa reflexão. Certo. Mais algum comentário? Conselheira Luciana? Está sem som, Sim. conselheira. Bom dia a todos e todas. Eu quero só cumprimentar o conselheiro Lucas, os diretores e o seu assessor, Ricardo Girardi, também. Esse foi um voto muito importante, muito bem feito, matéria complexa e que recebeu da casa a devida seriedade. Então, meus cumprimentos, apenas esta manifestação, não é um processo, como o conselheiro Lucas disse, ele vai se ramificando, né? À medida que a gente vai estudando, li com toda atenção o processo e também me somo aí às conclusões do conselheiro Lucas e do conselheiro Porce. Obrigado, conselheira Luciana. Vou fazer também breves comentários aqui. Me somo. Primeiro, concordo com a manifestação do conselheiro Giuliani com relação à publicação antecipada das tabelas tarifárias. Isso é lamentável, né, que ocorra, lamentável. Não poderia ser assim. Nem a concessionária poderia divulgar e nem a imprensa poderia divulgar sem consultar a Gergs antes também, porque existe uma deliberação aqui e realmente passa uma impressão de que há uma captura regulatória que não existe. É só olhar a fundamentação, a qualidade do voto, a qualidade do que está dentro do processo. Aí aproveito para parabenizar as equipes técnicas aqui, DTM, Divisão de Transportes, a DRE, Diretoria de Regulação Econômica, a Procuradoria Setorial, a assessoria, né, direta aqui, engenheiro Girardi. O pessoal trabalhou com muito afinco nisso e produziu, sob a liderança do conselheiro Lucas, um voto de muita qualidade. Então, concordo também com a questão de ter feito reunião presencial, indo até a região, se reunindo com o conselho de usuários. Aliás, cumprimento aqui, né, está presente aqui na reunião online a presidente do conselho, Mônica Beatriz Matia. Seja muito bem-vinda aqui à nossa reunião, muito, muito importante a sua presença aqui também. Então, essa manifestação do Conselho dos Usuários, né, e ouvir as partes, ouvir a concessionária, ouvir os usuários, ouvir o poder concedente, é justamente isso que nós precisamos fazer. Essa é a nossa função institucional, e atuar na regulação de forma técnica. Claro que tem as questões políticas que são levadas em conta aqui, mas nós temos que buscar fundamentalmente que o voto
que as nossas deliberações sejam técnicas. E o voto do conselheiro Lucas Fura aqui é muito denso, é muito completo e fica realmente de paradigma para nossas próximas votações. E essa questão de anexar os processos, ou pelo menos linkar um processo com outro, né, a gente precisa estudar, acho muito importante, porque realmente, quando a gente olha a fórmula da revisão tarifária, essa fórmula tem componentes que estão nos outros processos. Então, é o DUF, é o fator D, é o fator C, o fator A, o IQD, ou seja, tudo isso faz parte de um processo de revisão tarifária. Então, tem que estar linkado. Então, realmente, não faz sentido ter diversos relatores diferentes, cada um trabalhando de uma forma, se, na verdade, nós precisamos unificar tudo isso num único voto que vai ter a deliberação final, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Conselheiro Juliane. Deixa eu aproveitar a oportunidade diante desta última colocação. Semana passada eu despachei um processo que trata da revisão ordinária periódica da Rota de Santa Maria. Pedi para que a direção-geral fizesse uma instrução no processo para mim, e assim produziu, trouxe a documentação que eu pedi para dentro do processo, trouxe uma documentação PROA, que é um processo aberto junto ao poder concedente, e nós tínhamos conversado na casa de gerar como estruturação preparatória um modelo de caminho que pudesse orientar, já que é a primeira vez que esta revisão periódica acontece, que pudesse orientar todos os players. Eis que me deparo com um documento da concessionária dirigido ao poder concedente, pedindo o quê? A mesma coisa que depois oficiou para nós, pedindo do mesmo modo. O que eu faço? Eu faço o que qualquer pessoa séria deve fazer. Ora, se tu bateu na casa do vizinho, que no caso não é nosso vizinho, está dentro do mesmo condomínio, né? Começa lá e termina lá. Depois tu vem para cá. Simplesmente determinei o sobrestamento do processo. E que primeiro esgotem junto ao poder concedente aquilo que eles foram buscar junto ao poder concedente. Se nós verificarmos no voto do conselheiro Lucas, em determinado momento ele relata que há um recurso interposto junto ao poder concedente, que lá pelas tantas veio para a Gerges. E aí a Gerges, olha, aquilo tem que devolver. E está lá parado até agora. E nós aqui com mora administrativa, não pode ser assim. Nós, o conselheiro Porsche é testemunha disso, fizemos um esforço gigantesco, como todo juiz deve fazer, que não é o nosso caso, nós não somos juízes, mas essa obrigação está no Código de Processo Civil, de nos reunirmos com as partes. Sabe que tem gente que acha horrível isso, sabe, presidente? O decisor se juntar com as partes, né? Desde que o mundo é mundo, todo aquele que toma a decisão se junta com as partes. Mas tem gente que acha isso estranho. E eu estranho existir gente que ainda no século XXI ache isso estranho. Mas nos juntamos com a Rota aqui com a Serra Gaúcha num sentido simples. Ordenar todos os pedidos que estão postos na agência com o mesmo objeto, com valores diferentes, fatos diferentes. Conseguimos fazer isso. Então, agora nós estamos aptos a tomar decisões que sejam úteis, não para a concessionária, mas para a prestação do serviço público. E isso foi feito. Então, já houve peticionamento, não sei se no 1184 houve, mas no 2194 houve. Então, nessa linha, nós precisamos gerar, e aí nós temos que tomar decisão. Eu não sei se, se tem alguém da Rota escutando, porque eu mandei intimar sexta-feira. Eu achei aquilo uma falta de respeito, com todo o respeito. Cara, se tu pediu para a agência abrir o processo de revisão ordinária periódica, desculpa. Desculpa. Pelo menos diga assim, olha, já pedi lá na outra casa. O que acaba acontecendo? Sob trabalho, conflitos desnecessários e que acabam produzindo o quê? Mora administrativa, com consequências para quem? Para o usuário. Então, presidente, eu acho que essa condição de voto densa, organizada, estruturada do ponto de vista regulatório, merece sim a nossa atenção como metodologia de trabalho. Claro que as nossas decisões institucionais trazem as nossas cargas de escolha.
E aí nós compomos aqui no colegiado. Entendeu? Mas eu penso que, diante do que tem pela frente, nós precisamos, sim, prestar atenção nisso aí. Obrigado, presidente. Não falo mais. Obrigado, conselheiro Giuliani. Eu acho que, não havendo mais nenhuma manifestação aqui na fase de discussão, nós podemos passar, então, para a fase de votação. Eu começo votando, então, acompanhando integralmente o voto do conselheiro relator Lucas Fur. Pela ordem, aqui o conselheiro Porce já era o revisor, então o conselheiro Algir Lorenzon. Da mesma forma que votou Vossa Excelência, eu também estou votando integralmente, acompanhando o voto, relatório, voto, fundamentação do conselheiro, com a colocação que eu fiz breve ali. Estou acolhendo, então, a sua colocação para citar as entidades que compõem o Conselho de Usuários, as entidades, então. Perfeito. Conselheira Luciana. Com o relator, presidente. Certo. Conselheiro Giuliani já havia antecipado o voto, nenhuma mudança, continua com a mesma posição, não vai pedir vista do processo, era só... ok. Certo. Porque esse seria o momento, né? O momento seria agora na votação, mas ok. Então, aprovamos por unanimidade o voto do conselheiro relator, e agora eu vou ter um pouco de dificuldade aqui para montar a tira do voto, né? Mas eu acho que a gente pode se referir aos itens do voto. Estamos aprovando, então, o voto do conselheiro relator Lucas Fur, em relação a todos os itens, né? Item 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? E aí, claro que no item 6, que é o que acaba refletindo de forma mais, digamos assim, clara, né? É a tabela, as tabelas tarifárias para cada um dos pórticos que compõem essas rodovias concedidas para caminhos da Serra Gaúcha. Presidente, só uma sugestão. Pois não, conselheira Luciana? Só refira ali para proclamar o resultado. Então, a minha sugestão é o valor do reajuste, tarifa básica, né? O item 5 ali percentual. tem... Perfeito. O item 5, ele tem as tarifas técnicas para a categoria 1 de veículos por pórtico. Isso, então podemos resumir aqui no item 5, né, com as tarifas técnicas. Então, pórtico 1 de São Sebastião do Caí, 13,3149, pórtico 2 Antônio Prado, 9,2470, pórtico 13 IP, 9,3037, pórtico 4, Capela de Santana, 9,7083, pórtico 5, Farroupilha, 11,4996 e pórtico 6, Carlos Barbosa, 10,6139. E o percentual final ficou, aí tem que buscar aqui é o 2,02%, né? Então, na verdade, esse é o percentual. Então, se pegarmos as tabelas... Tem dois percentuais. Tem 2 percentuais, presidente. Sim. Situa-se entre 2,02 e 2,02. De 2,02 a 2,32. Perfeito, perfeito. Tá? Então esse é o nosso... Aí eu peço para que a assessoria faça uma compilação disso para que a gente possa assinar a rescisão decisória. Perfeito. Então, encerrado esse primeiro item da matéria, né? Esse primeiro processo. Agradeço a presença também de todos que estão... dos interessados online, né, que estão participando. Nós passamos agora para a análise do item 1.2, análise do processo 000-291-3900-261, que trata da anuência para a cisão parcial da Unesul de Transportes Limitada e alteração do controle societário. O conselheiro relator também é o conselheiro Lucas Fur, e a conselheira revisora é a conselheira Luciana Luzo de Carvalho. Então, conselheiro Lucas, lhe passo a palavra novamente agora para o segundo processo do dia. Perfeito. Fazer a leitura do seu relatório, por favor. Obrigado, conselheiro presidente. Vamos então. Item 1 do relatório. Trata-se do pedido apresentado pelas empresas Viação Ouro e Prata S.A., JMT Administração e Participações Limitada e Planalto Transportes Limitada, bem como pelas intervenientes anuentes Unepar Transporte de Passageiros S.A., Vioplan Transportes Limitada, Transporte e Turismo Limitada, TTL, e Unesul Transportes Limitada, visando a obtenção da anuência para a operação de cisão parcial da Unesul de Transportes Limitada. Toda a documentação foi acostada e instruída
pelo poder concedente junto ao PROA número 25 0435 0023 552 dígito 0, tendo sido recepcionada pelo protocolo desta agência em 26 de janeiro de 2026. Após o encaminhamento inicial da Diretoria-Geral, o expediente foi analisado pela Procuradoria Setorial do Estado, PSE, por meio da informação número 51 de 2026, que opinou pela possibilidade da anuência prévia à cisão parcial. Ressaltou, contudo, a necessidade do DAER promover a renovação das certidões negativas e de regularidade eventualmente vencidas antes da conclusão do procedimento. Por sua vez, a DTM, Diretoria de Transportes e Mobilidade, no memorando número 68 de 2026, analisou o processo e manifestou concordância integral com o entendimento exarado pela PSE. Ademais, informou não haver óbice à anuência prévia da Agergs para a operação de cisão parcial da Unesul de Transportes Limitada. Ao final das análises jurídica e técnica, a DG expediu o encaminhamento número 885/2026 ao Conselho Superior, nos seguintes termos, abre aspas, a operação consiste na redistribuição de ativos, passivos, linhas operacionais intermunicipais e interestaduais, frota e contingente de pessoal para a VIOP e para a Planalto. O objetivo central é a alteração do controle societário e a readequação da estrutura de transporte no Rio Grande do Sul. Apresentaram justificativas econômicas para embasar o pedido, assim como demonstram a viabilidade de absorção das operações por parte das sociedades envolvidas. Referiram que a medida visa a continuidade dos serviços públicos e, por fim, postularam a emissão da anuência prévia, autorizando a implementação da cisão e da consequente alteração do controle societário. Assim, remetemos o presente expediente para fim de deliberação acerca da anuência por parte da Agergs, forte no artigo 7º, inciso 18º da Lei Estadual da Agergs. O presente processo foi distribuído a este relator em 30 de março de 2026. É o breve relatório, senhor presidente. Conselheiro Lucas, não temos inscrições nesse processo, então lhe devolvo a palavra para que faça a leitura da fundamentação e do voto. Perfeito. Item 2 da fundamentação. Os autos contêm as informações necessárias que permitem ao Conselho Superior da Agergs a sua apreciação e deliberação, no que lhe compete. O pleito já obteve anuência do poder concedente, o qual manifestou sua posição por meio da resolução número 8518 de 2025, a qual diz, na sessão extraordinária número 3.964, de 2 de dezembro de 2025, estabelece o seguinte: o Conselho de Tráfego do DAER, extraordinariamente reunido em sessão desta Casa, no uso de suas atribuições legais, tendo presente o PROA número 25 0435 2355520, Empresa Aviação Ouro e Prata e Planalto Transportes Limitada, solicita anuência prévia para a cisão da Unesul de Transporte Limitada, com redistribuição e incorporação de ativos. Resolve, por unanimidade de votos, pela anuência à cisão e incorporação de ativos pela empresa Unesul de Transporte Limitada para as empresas Viação Ouro e Prata S.A. e Planalto Transportes Limitada, sendo pelo entendimento quanto à competência do poder concedente DAER na anuência nos termos da Lei Estadual 13.834/2016, com posterior envio do processo à Agergs, na forma da Lei da Agergs número 16.266/2024. Conselho de Tráfego do DAER, Porto Alegre, 9 de dezembro de 2025, assinado pelo presidente, então, seu engenheiro Newton José Sica Magalhães. Fecha aspas. Na documentação apensada aos autos não constam quaisquer atos que caracterizem, no âmbito do presente pleito, a ocorrência da cisão e a consequente alteração societária. A Lei Estadual da Agergs, que trata das competências atribuídas a esta agência, dispõe especificamente em seu artigo 7º, inciso 18º, que, inciso 18, perdão, artigo 7º, a Agergs, no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, terá as seguintes atribuições: dar anuência prévia
aos atos de cisão, fusão e transferência do controle acionário da empresa concessionária, permissionária ou autorizada. Fecha aspas. Com base nesta competência, o poder concedente submeteu a matéria para apreciação desta agência. Considerando que o poder concedente manifestou anuência ao pleito sob análise e que a empresa aguarda posicionamento da Gergs para efetivar a alteração societária, aprecio o presente a partir do acúmulo processual decorrente das discussões ocorridas no âmbito da Resolução Decisória número 882 de 2026, em 6 de abril deste ano, que, por unanimidade em seu artigo 2º, deliberou no sentido da instauração de processo administrativo com o objetivo de propor a este Conselho o regramento para os casos desta natureza. O poder concedente anuiu aos pedidos de cisão e incorporação referidos neste processo, com base no artigo 27, caput, e parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Federal 8.987, de 1995, entendendo que houve comprovação das exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal pelas requerentes. Em complementação, assim entendeu a PSE na informação número 51 deste ano. Considerando a administração, abre aspas, então, considerando que a administração técnica do DAER informou a existência de um plano de continuidade em desenvolvimento e que a transição ocorrerá de forma gradual, é imperativo que tal cronograma seja formalmente monitorado pela Gergs. A anuência à hora exarada não exime as empresas sócias da cisão de manterem a integralidade das linhas, horários e trajetos anteriormente executados pela Unesul de Transportes Limitada, devendo qualquer alteração futura submeter-se aos ritos regulatórios próprios de revisão e fiscalização. Fecha aspas. Trata-se, no caso dos autos, do intuito empresarial de realizar um ato de cisão e transferência de controle societário. Tal pretensão não permite possibilidade de decisão contrária por parte da agência, pois verificadas as condições que ensejaram a anuência pelo poder concedente, inclusive com a instituição de um plano de transição que assegura a qualidade, frequência e continuidade da prestação de serviço. O exercício da regulação e fiscalização pela agência reguladora não se confunde com a possibilidade de negar esse tipo de autorização às requerentes, desde que respeitada a legislação pertinente. Diante do exposto, entendo cabível validar o ato tomado pelo poder concedente, no caso concreto, uma vez que amparado por suas competências legais. Diante do exposto, apresento o voto a seguir. Item 3 do voto. Validar a anuência do poder concedente à cisão e incorporação de ativos da empresa Unesul de Transporte Limitada pelas empresas Viação Ouro e Prata S.A. e Planalto Transportes Limitada. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Só queria, antes, presidente, fazer um breve esclarecimento, se o senhor me permite, Claro. De forma aqui a esclarecer um pouco, no sentido de que existe houve a aprovação pelo DAER a respeito desta alteração societária, é um processo com quase 2.000 páginas no PROA, é um processo muito extenso, criterioso por parte do poder concedente, que é remetido a esta casa para análise e estudos aqui da casa. Então, esse processo veio em dezembro, e nesse processo, então, há essa previsão de um plano de continuidade em desenvolvimento. Então, existe um plano que, de forma gradual, vai permitir a realização desta cisão e transferência pretendida. A partir disso, o poder concedente, então, delibera, né, validando, nesse sentido, dando a anuência a esta pretensão da empresa, né, desse grupo, essa cisão e transferência societária, e ao vir, então, os documentos para casa, então, eu estou propondo aqui, né, aos conselheiros, então, a validação desta anuência do poder concedente à cisão e incorporação de ativos da empresa Unesul para as empresas Viação Ouro e Prata e Planalto Transportes. Então, Certo. é isso. Obrigado, conselheiro Lucas. Passo a palavra para a conselheira Luciana Luz de Carvalho para que faça a leitura da revisão. Por favor, conselheira. Está fechado o seu microfone. Sem áudio. Desculpe. Agora sim. Só um minutinho.
Bem, eu analisei, né, o processo e o voto, e também posso dizer que revisei todo o relatório e confirmo a correção da descrição dos fatos feita pelo conselheiro Lucas. E quanto ao mérito, acompanho integralmente o seu voto. Obrigado, conselheira Luciana. Abrimos nesse momento, então, a palavra para a discussão. Algum conselheiro tem algum comentário a respeito desse processo? Não havendo, passamos então para a votação. Eu inicio votando, acompanhando também integralmente o voto do conselheiro Lucas Fur. Pela ordem, conselheiro Alexandre Porce, como vota? Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro Porce. Conselheiro Algir Lorenzon, como vota? Também, inteiramente com o relator. Obrigado. Conselheiro Ricardo Giuliani? Com o relator, presidente. Ok. Então, o Conselho votou por unanimidade por validar a anuência do poder concedente à cisão e incorporação de ativos da empresa Unesul de Transportes Limitada pelas empresas Viação Ouro e Prata e Planalto Transportes Limitada. Passamos, então, para... desculpe, eu queria só citar aqui também a presença, de forma online, do nosso ex-conselheiro Petersen, que está acompanhando a sessão. Então, importante aqui, sempre bem-vindo de forma online, preferencialmente presencial, quando puder passar por aqui, né? A gente está sempre de portas abertas aqui para combinar um café, um almoço e colocar as nossas histórias em dia. Também saúdo, presidente. Perfeito. Conselheiro Petersen, um colega muito, muito bacana, competente. O meu bom dia para ele também. Certo. Quando eu falei em nome de todos, mas claro que uma manifestação pessoal sempre fortalece. Passamos, então, para o item seguinte da pauta, item 2, comunicações. O item 2.1, diretor-geral informa que os termos aditivos número 6 ao contrato NMG 2024-32, número 5 ao contrato NMG 2024-34 e número 4 ao contrato NMG 2026-34, assinados entre Sulgás e Petrobras, estão de acordo com a resolução decisória 859 de 2025. O aditivo número 5 do contrato NMG 2022-25 não foi assinado, visto que sua data de encerramento seria em 31 de 12 de 2025. Processo 2110-3900-252. Algum comentário, diretor Vinícius? Não, nenhum, senhor presidente, com relação a esse ponto. Obrigado. Item 2.2, mais uma informação aqui, mais uma comunicação da Diretoria-Geral, que informa a emissão de um termo de arquivamento da notificação TA, número 74/2026 DTM, relativo à fiscalização na concessionária CSG, Caminhos da Serra Gaúcha, processo número 1984-3900-254. Também questiono se tem algum comentário. Senhor presidente, se os conselheiros permitirem, eu gostaria de fazer um breve comentário sobre esse trabalho importante de fiscalização feito pela área técnica, que aborda, então, posso... Claro, por favor, diretor Vinícius. Bom, meu bom dia a todos, senhores conselheiros, conselheira, demais presentes. Aqui se trata, então, de um relatório de fiscalização, de um procedimento fiscalizatório manejado pela Diretoria de Transportes e Mobilidade, com relação à questão de conformidade dos serviços de atendimento mecânico e demais incidentes prestados pela CSG. Esse serviço, né, esses serviços então de atendimento mecânico, eles estão previstos no contrato e no PER, né, e a fiscalização ela contemplou então análise documental, né, onde foram verificados ali os relatórios da concessionária, foi realizada ainda vistoria em loco, bem como verificações operacionais lá na empresa. Outro ponto que eu acho importante destacar é que a fiscalização, então, vou reproduzir então um texto aqui do relatório de fiscalização. A operação de atendimento mecânico da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha é estruturada de forma centralizada no CCO, responsável por receber, registrar e despachar todas as ocorrências. As comunicações podem ocorrer por diferentes canais, como o 0800 disponibilizado aos usuários, repasses de informações pela PRF e Corpo de Bombeiros,
além de mensagens recebidas via WhatsApp corporativo e imagens captadas pelo sistema de vídeo monitoramento. Uma vez recebida a informação, o operador do CCO procede o registro no sistema apropriado, que é um programa de gerenciamento de rodovias amplamente utilizado no meio concessionário, que permite registrar, então, as informações relativas ao acidente, classificar a ocorrência, indicar os recursos mobilizados, anexar fotos e consolidar dados para relatórios gerenciais. Esse sistema constitui ferramenta oficial de gestão da concessionária, garantindo rastreabilidade e padronização nos registros. O tempo de resposta das ocorrências é contabilizado a partir do despacho da viatura até a confirmação da chegada no local do acidente, sendo esse registro encerrado somente com a comunicação oficial da presença da equipe. Essa sistemática garante rastreabilidade dos atendimentos e uniformidade nos registros que posteriormente alimentam os relatórios consolidados e encaminhados à AGERGS. Foi verificada, então, uma não conformidade, né? ou melhor, as constatações. Durante a análise do relatório técnico operacional físico-financeiro, referente ao mês de junho de 25, essa fiscalização foi realizada em setembro, foram identificados, então, 271 atendimentos de guincho leve, sendo 98,5% desses atendimentos realizados em até 60 minutos. Nas ocorrências de guincho pesado, foram 145 atendimentos em até 90 minutos. Então, no total, foram 275 atendimentos de guincho leve e 145 de guincho pesado. Nessa situação, então, diante dessa constatação, né, foi verificado que nos atendimentos de guincho pesado, os atendimentos eles tiveram um tempo maior, né, digamos assim, entre a saída da equipe da base até a chegada no local do incidente. E a equipe de fiscalização, então, verificou, junto aos registros da concessionária, que muitos desses dados eles eram concomitantes, né? Os problemas eles eram concomitantes, e isso, então, acarretou uma pequena demora no atendimento. Então, com base nessa verificação dos dados, né, constantes ali dos sistemas da concessionária, que a equipe de fiscalização arquivou a notificação anteriormente emitida. Sob o seguinte teor: o arquivamento do termo de notificação foi efetivado, visto que as constatações apontadas no relatório de fiscalização foram regularizadas e atendidas no curso da fiscalização em loco. Esse é o pequeno relatório, senhor presidente, que eu gostaria de fazer sobre esse ponto específico. Obrigado, diretor Vinícius. Importante realmente que todos tenham conhecimento da atuação da fiscalização da Diretoria de Transportes e Mobilidade da AGERGS nos contratos de concessão. Realmente uma atuação muito forte, são muitas notificações e, claro, que o mais importante é que a concessionária resolveu as situações constatadas e isso traz uma melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários, que finalmente é o que se quer. Passamos, então, para o item 2.3 das comunicações. Quanto às distribuições, foram distribuídos para análise e deliberação do Conselho Superior os seguintes processos. Processo número 000-360-3900-261, que trata de pleito de prorrogação dos prazos contratuais em face dos eventos climáticos extraordinários do contrato de concessão do Caminhos da Serra Gaúcha. Conselheiro relator Alexandre Porce, conselheira revisora Luciana Luz de Carvalho. Processo 00-1537-3900-250, que trata de proposta de normatização da ligação intradomiciliar de esgoto à rede pública. Conselheiro relator Ricardo Giuliani, conselheiro revisor Alexandre Porce. Processo número 001391-3900-224, que trata de requerimento da Transcal Sul Transportes para a revisão da
resolução decisória número 708 de 2023. Conselheiro relator Lucas Fur, conselheira revisora Luciana Luzo de Carvalho. Item 2.4. O conselheiro relator do processo 2192-3900-252, Lucas Fur, comunica que a área técnica da Gergs realizou análise comparativa entre a minuta do contrato de uso de serviço de distribuição, CUSD-UTE, aprovada pela Resolução Decisória 876 de 2026 e a versão posteriormente assinada. O instrumento celebrado entre a Sulgás e a JIF-SA é equivalente ao aprovado pelo Conselheiro Superior. Pelo Conselho Superior. Não sei se o conselheiro Lucas quer fazer algum comentário. Não, só fazer um comentário, presidente, à luz dos procedimentos aqui da casa, porque, na verdade, estou aqui diante da resolução e nós aprovamos, então, a minuta do CUSD e ele foi analisado pela casa no sentido de verificar que ele está igual. Agora ele foi celebrado, foi assinado, né, entre a Sulgás e a JF, apenas estou informando, e daí para a gente pensar nos procedimentos, de que o que foi assinado foi exatamente o que foi aprovado. E daí antes tinha um rito aqui na casa no sentido de submeter ao conselho e validar uma segunda vez, o que eu penso que não tem necessidade, né? Perfeito, está de acordo com a decisão tomada pelo conselho e importante comunicar aqui que se cumpriu aquilo que foi deliberado pelo conselho. Perfeito. Passamos então ao item 3, convites. 3.1. Recebimento de convite da Frente Parlamentar de Energia Elétrica, criada para acompanhar o serviço de fornecimento de energia elétrica para audiência pública, com o objetivo de debater e ouvir a população acerca dos serviços públicos prestados, que ocorrerá no dia 28 de abril, terça-feira, às 19h30, na Câmara Municipal de Estrela. Estarão representando a AGERGS, o diretor de Energia e Gás, Alexandre Jung, e o diretor de Assuntos Institucionais, André Domingues. Conselheiros, pergunto se tem mais algum convite. Não, convite não. Nenhum convite mais? Esses convites assim não chegam. Não tem. Passamos então para o item 4, assuntos gerais. Eu não trouxe nada aqui na pauta, mas aí pergunto, acho que o conselheiro Lucas na quer verdade, colocar algum assunto. É um comunicado, podia ter ficado em comunicação, mas eu também me passei. Mas só para registrar que estive sexta-feira, né, em Lajeado, junto ao Fórum Democrático, acompanhado do diretor DECO e do Wagner, nosso diretor adjunto da DSI. Estivemos em Lajeado. O Fórum Democrático é um evento, é uma instância da Assembleia Legislativa que realiza fóruns para debater os temas do municipalismo, né? Este Fórum Democrático está com essa concepção voltada aos municípios. A vida acontece nos municípios, tem toda essa capilaridade, né, para trazer os prefeitos, vereadores. E lá em Lajeado, então, né, no turno da manhã, né, das 9 ao meio-dia, estivemos junto com um conjunto de outras instituições, então, discutindo os temas do Vale do Taquari e do Vale do Rio Pardo. E nós tivemos espaço de fala também, apresentamos aí o trabalho da Gergs, conversando com alguns prefeitos, ouvimos. Acho que é importante também esse trabalho, né, interagindo com diferentes municípios, né? Apenas para registrar. Perfeito, conselheiro Lucas. Também só para lembrar, esse é o segundo fórum. No primeiro também estivemos presentes, né? Eu estive junto, inclusive, em Capão da Canoa. E esse é o segundo evento, e vem outros por aí. Sempre que possível, estaremos presentes. Pergunto aos conselheiros se tem mais algum item para os assuntos gerais. Não tem. Não havendo, então, agradeço a presença de todos aqui. Lembro que nós temos uma sessão na quarta-feira próxima, agora, no dia 29, às 14 horas. Tá? E nos encontramos novamente, então, na quarta-feira. Tá? Um ótimo dia a todos.